Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos de 12 a 31. Esta mensagem faz parte da nossa série de exposições na primeira carta de Paulo aos Coríntios, iniciada em junho de 2023. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12. Diz assim a Escritura Sagrada: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porém, são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra, nos orienta em tudo que nós vamos falar. Te pedimos isso confiados na graça do Senhor e no poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a igreja é comparada pelo apóstolo Paulo como um corpo, e não haveria figura maior para trazer a ilustração da igreja do que um corpo. Qualquer outra ilustração fora do corpo poderia ser objeto de qualquer outro tipo de especulação. Mas todos nós que podemos ouvir essa mensagem temos um corpo. E sabemos muito bem como um corpo humano funciona. E as características de um corpo e a importância de cada membro como parte desse corpo vivo que somos nós, seres humanos. Então, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo e com muita sabedoria, com muita perspicácia, muita inteligência, usa esta figura do corpo para trazer
aos irmãos de Corinto a perspectiva correta do que é a igreja como comunidade de fé no exercício dos seus dons e dos talentos para a glória de Deus. Um corpo, ele necessita estar interligado, um corpo necessita ter coordenação, e no corpo existem vários membros que são diferentes em suas características. A mão é diferente do pé, a orelha é diferente do nariz, e cada membro tem a sua diferença, ao mesmo tempo que tem a sua importância. Quando você fica limitado em algum membro, é que você percebe o quanto aquele membro era importante. Pode ser algum tipo de mutilação, de amputação, ou mesmo quando por algum momento nós ficamos debilitados em alguma área do nosso corpo, algum órgão, algum membro, nós sabemos o quanto ele é importante. Talvez você nunca tenha ligado para o dedo mindinho até ele levar uma pancada na ponta do sofá ou na quina da parede da sua casa, né? Ou quem sabe você nunca deu muita atenção ao dedão até receber uma unha encravada, né? E aí parece que uma besteirinha só, né? Uma unha mal cortada, né? Fere o nosso corpo todo. Aí às vezes dá íngua, dá moleza, dá febre, dá sonolência, e a gente fica lá sofrendo com aquilo, né? Nós que somos homens sabemos muito bem o que é dor, né? O que é uma dor de cabeça, nossa, homens. Às vezes as mulheres reclamam só porque dão à luz, né? Precisam fazer um partinho lá, mas nunca viram um homem com febre, um homem com dengue, né? Com 37 e meio, né? A gente percebe, irmãos, como cada parte do nosso corpo é importante quando nós sentimos alguma deficiência tocando nele. Uma inflamação, parece que a gente fica totalmente debilitado. Falo a gente, as mulheres, logicamente, porque nós homens superamos todas as dores, somos machos, fomos criados para isso, jamais nos dobramos diante dessas coisas. Pois bem, irmãos, o corpo, nessa comparação do apóstolo Paulo, ilustra muito bem o que é a igreja como unidade orgânica, o quanto ela precisa ser harmônica e o quanto cada parte individualmente contribui para o corpo. É exatamente isso que o apóstolo Paulo quer trazer aqui em resumo. Mas eu queria trabalhar alguns pontos aqui com os irmãos, entendendo que o apóstolo Paulo tinha o objetivo de alcançar a igreja de Corinto, visto que na igreja de Corinto os dons estavam sendo objeto de discussão, de contenda, de brigas. Os irmãos lá em Corinto estavam discutindo quais eram os dons mais importantes e quem era mais bem dotado, quem era mais cheio da unção, né? E os irmãos acabaram contendendo quanto a isso, deixando alguns irmãos tristes. E vejam, irmãos, a igreja de Corinto nunca foi modelo. Esse é um ponto para a gente entender muito bem, né? Ela já estava dividida desde o primeiro capítulo, né? Quando o apóstolo Paulo trata do assunto lá, quando chegou da casa de Cloé, né? A informação de que a igreja estava dividida em 4 facções: os de Paulo, os de Apolo, os de Cefas e os que se diziam de Cristo. E essa divisão, ela se evidenciou em alguns momentos. Na ceia, foi um deles, e no exercício dos dons no culto. Então vejam, irmãos, as 2 coisas preciosas, né, que a igreja tem, 2 meios de graça, né, a ceia do Senhor e o culto, onde tem os elementos da graça de Deus, acabaram sendo um momento, ao invés de abençoado para a vida da igreja de Corinto, um momento de maldição. Porque naquele momento do exercício dos dons, os irmãos se degladiavam. Eu tenho um dom melhor do que o seu, eu trabalho mais, eu sirvo melhor, o meu dom é melhor do que o seu. O apóstolo Paulo então manda todo mundo parar para entender qual o sentido de ser igreja no exercício dos dons. Por isso então Paulo vai usar a figura do corpo. O corpo é um só,
e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Aqui, Paulo diz a mesma coisa a respeito de Cristo, que Paulo está citando, então, a unidade orgânica. A ideia de que a igreja tem um objetivo só, que é dar glória a Deus. Igreja não é lugar para estrelismo, para quem canta melhor, para quem faz melhor, para quem é o mais excelente. Igreja não é lugar para a gente disputar quem exerce melhor os dons, porque, como o próprio nome já fala, dom é algo que vem de Deus. Então, se nós exercitamos bem o nosso dom, na verdade, nós estamos glorificando a Deus. Mas quando eu, no exercício do meu dom, uso esta bênção para chamar a atenção para mim, logo este dom não está glorificando a Deus. E, pelo contrário, acaba sendo motivo de contenda na igreja do Senhor. Paulo diz, então, assim como a igreja, como o corpo tem vários membros, mas é um corpo só, assim também a igreja de Cristo. No verso 13, Paulo diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Paulo vai apelar aqui para aquela ideia de um só Deus, um só Espírito, um só batismo, e que não havia diferença na origem dos irmãos, pois todos estavam debaixo da graça do mesmo Espírito. Veja, irmãos, a igreja é a reunião de pessoas que foram aproximadas pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo, que é um só, ele aproximou a igreja na sua variedade de pessoas, mas com um único objetivo, com um único propósito. Por isso, o apóstolo Paulo diz: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aí talvez Paulo agora esteja trabalhando um problema que estava acontecendo especificamente na igreja de Corinto, depois dessa introdução. No verso 15 ele diz assim: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Aqui observe Paulo falando de alguns membros específicos, né? Só um parênteses aqui, até a chuva está esquisita nesses últimos tempos, né? Então já choveu, já parou umas 3 vezes. Mas deixa Deus aí no controle. Vamos lá. Possivelmente havia gente na igreja de Corinto que estava dizendo assim: já que eu não tenho tal dom, então eu não sou tão importante para a igreja. O dom de fulano é mais importante do que o meu dom. E aí Paulo diz assim: se o pé disser porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Paulo usa essa argumentação exatamente porque haviam pessoas na igreja de Corinto, tanto que estavam se exaltando porque tinham determinados dons, como também haviam aqueles que estavam se esquivando de trabalhar com vergonha de não ter um dom tão atraente que chamasse tanto os holofotes, tanto a atenção, como outros dons. Paulo então quer dizer para a igreja o seguinte: que independente do dom, toda parte do corpo é importante. Às vezes a gente pensa que o dedo mindinho não é nada, mas ele tem responsabilidade sobre o equilíbrio do corpo. Então, cada parte do corpo humano que Deus criou com um propósito. Não existe órgão que não tenha propósito. Não existe isso. Cada órgão tem a sua importância no corpo humano e Deus nos criou para termos uma saúde orgânica. Da mesma forma na igreja do Senhor. Os dons que às vezes parecem ser menos importantes são os mais importantes na igreja do Senhor. Paulo vai falar sobre isso mais na frente. Então, aqui é uma coisa para nós aprendermos. Nós não precisamos, irmãos, disputar quem tem o melhor dom, quem faz melhor. Se o nosso objetivo
é fazer para o Senhor, nós devemos fazer o melhor para o Senhor e para a glória do Senhor, mas não como objeto de disputa, não para competição. Nós não estamos aqui em concorrência. Você imagina um corpo que concorre contra si mesmo, não prevalece. Você imagina a mão reclamando do pé e o pé reclamando da mão, e uma orelha reclamando da outra orelha, o corpo fica totalmente sem rumo, sem direção, sem controle. Não é assim, ou não deve ser assim na igreja de Deus. Por quê? Porque Deus dispôs, diz o verso 18, cada membro no corpo como lhe aprouve. Então, observem bem isso aqui, tá, irmãos? O que diz o final do verso 18: Deus dispôs como lhe aprouve. Quando Deus nos criou, Ele nos concedeu dons. E a Bíblia diz também que quando Jesus foi cativo ao cativeiro, Ele concedeu dons aos homens. Portanto, os dons, eles têm origem dupla. Eles foram nos dados por Deus, fruto da graça comum. Todos os seres humanos nascem com dons, com talentos para exercitarem, mas também quando nós nos convertemos, nós recebemos de Deus dons. E tanto estes como aqueles servem para a glória de Deus, no reino de Deus, na igreja de Deus. E nós devemos usá-los. Então, a ênfase de Paulo é Deus quem distribui da sua maneira, daquilo que ele almeja alcançar. Observe aí o verso 18, como lhe aprouve. E como é que Deus distribui? Ele distribui de forma diversa para que a igreja seja suprida nas suas necessidades. Observe que Paulo diz aqui: não podem os olhos então dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Quando Paulo diz isso, possivelmente havia na igreja de Corinto irmãos que estavam desprezando aqueles que não tinham os dons considerados extraordinários. Talvez aqui, pelo fato do apóstolo Paulo tratar no capítulo 14 sobre as línguas, talvez aqui havia aqueles irmãos que diziam assim: se você não fala em línguas, então você não é um crente cheio do Espírito Santo. Talvez você já tenha ouvido isso, né, em algum lugar. Existem locais, existem igrejas que consideram crentes de segunda categoria aqueles que não falam em línguas estranhas. E, na verdade, esta é uma linguagem estranha, porque na Bíblia não se fala em línguas estranhas. Mas isso são cenas do capítulo 14, tá certo? Os irmãos vão ter que aguardar mais um pouquinho. Mas havia na igreja de Corinto exatamente o que há em muitas igrejas hoje. Irmãos que são considerados menos importantes, porque não têm a eloquência do pregador, não têm a voz, a disposição vocal do cantor fulano de tal, não tem a didática do professor Beltrano, não fala tão bem quanto a irmã fulana, e aí olham-se para aqueles irmãos e diz assim: esse aí é um crente de segunda categoria, é um crente medíocre, é um crente meia boca. Mas fulano não, fulano, porque ele fala assim, porque ele faz assim, esse é um crente aí cheio da graça, cheio do Espírito, cheio da unção, cheio do poder. E começa a se desprezar os irmãos, causando divisões. Irmãos, em nenhum outro lugar do Novo Testamento os dons causaram confusão, só na igreja de Corinto. Isso não é estranho? Isso não serve para nós como um alerta, para nós percebermos que a igreja de Corinto não é modelo para a prática dos dons dos nossos dias?
O que nós vamos ver Paulo fazendo aqui é trazendo uma orientação inicial, mas depois Paulo vai apertar o parafuso. Pastoralmente, com muito amor, nós vamos ver com muito zelo, o apóstolo Paulo trabalhando o assunto que estava na moda lá na igreja de Corinto, que eram os dons de línguas, mas nós vamos ver também muita firmeza do apóstolo Paulo e muita coerência bíblica. Para que servem os dons, irmãos? Para a edificação do corpo. Paulo chama isso de proveitamento, para aproveitamento, para proveito. Ou seja, o dom só tem sentido, o dom só alcança o seu propósito quando ele edifica o meu irmão. E vejam, quando o dom, ao invés de ser um instrumento de edificação, o mau uso dele se torna um instrumento de contenda, a igreja perdeu totalmente o seu objetivo, o seu propósito. É isso que aconteceu na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo vai introduzindo aqui para depois chegar no ápice, né, que é o capítulo 13, e depois ainda mais no capítulo 14, falar a respeito do que estava causando tamanha discórdia na igreja. Mais uma vez, irmãos, eu observo como nós, seres humanos, somos capazes de fazer mau uso das bênçãos de Deus. É um negócio que nos impressiona. A ceia deveria ser uma bênção, se tornou maldição. Os dons que deveriam ser uma bênção, porque não tem nada mais maravilhoso, irmãos, do que nós vermos as irmãs, os irmãos, exercitando os seus dons para a glória de Deus. Não tem nada mais maravilhoso. Vejam quantos dons nós desfrutamos aqui nesta noite. A música, o lanche, a igreja arrumada, a equipe de som, na multimídia, os professores que estão ensinando as crianças, os presbíteros dirigindo a liturgia, a pregação. São muitos dons, são muitos talentos usados. Eu estou falando do culto, mas observe durante a semana, na caminhada da igreja, na jornada da igreja, os dons são uma bênção. Glória a Deus por isso. Por cada irmão, cada irmã, aqueles que trabalham nos holofotes, é necessário alguém que venha aqui à frente falar, mas os irmãos que trabalham nos bastidores, que a maioria da igreja não vai ver, irmãos que estão orando, irmãos que estão servindo, irmãos que estão limpando, irmãos que estão trabalhando na manutenção da igreja, atendendo os necessitados. A gente não chega aqui na frente para dizer, atendemos fulano e fulana que está necessitado, porque a Bíblia diz que o que se faz com a mão direita, a mão esquerda não deve saber. Mas o que acontece na igreja, no intervalo entre um culto e outro, é muita coisa, ou são muitas coisas, irmãos. E isso tudo é com o uso dos dons e dos talentos da igreja. Glória a Deus por isso. Mas quando isso se torna objeto de disputa, quem ora melhor, quem canta melhor, quem prega melhor, a igreja deixa de ser um corpo e vira uma arena. Ou a igreja passa a lutar contra si mesma. É semelhante a um câncer, né? As células ruins, né, vão agredindo as células boas e no final fica aquela mistura toda e o corpo todo padece. E o pecado é exatamente isso. A disputa, a concorrência faz exatamente isso no corpo. Quem toca melhor guitarra, quem toca melhor bateria, quem canta melhor, quem prega melhor. Ah, não, hoje eu só vou para a igreja se quem for pregar for fulano de tal. Ah, eu só vou se for o professor Beltrano. Ah, eu só gosto quando fulana faz. E a gente começa a se degladiar, a se atrapalhar, ao invés de se ajudar mutuamente. Pois bem, irmãos, Paulo então diz assim: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário,
Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Irmãos, para eu estar aqui pregando agora, os diáconos trabalharam durante a semana, teve irmãos orando por mim. Eu estou com o microfone aqui, que foi Teógenes quem ligou nesta noite. Para que outras pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus, está aí o pessoal da multimídia trabalhando, trabalha durante a semana nos bastidores, e isso é fruto da graça de Deus. Portanto, nenhum dom deve ser desprezado na igreja. Pelo contrário, todos devem ser valorizados. O apóstolo Paulo diz assim: a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Certa vez perguntaram a um pregador, quando chegássemos lá no céu, se ele estaria sentado na primeira fileira. Ele disse: não, eu devo estar lá na quarta, na quinta. E quem estaria na primeira? Ele disse: as irmãs que oravam por mim, para que eu pudesse subir ao púlpito. Então há um trabalho invisível, há um trabalho que não é notado. Esses trabalhos, por mais simples que sejam, eles são mais importantes, eles são necessários na igreja do Senhor. Então Paulo diz assim: contudo Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Veja o objetivo de Paulo: para que não haja divisão no corpo. Paulo quer chamar a atenção, irmãos, para uma igreja dividida. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Aqui, irmãos, um alerta. Como todos nós somos filhos de Deus, como todos nós somos batizados num só Espírito, todos nós temos dons. E quando o meu dom não está sendo exercido, eu estou prejudicando a igreja como um corpo na sua cooperação. Por isso, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos que ainda não estão envolvidos em algum ministério, seja um ministério com crianças, seja na parte da cozinha, seja qual for a área, de acordo com aquilo que Deus colocar no seu coração, de acordo com os talentos, com os dons que você tem, você é necessário. Você é necessária. Ah, mas eu sei fazer pouca coisa. Faça para a glória de Deus. Trabalho menor que seja, mais discreto que seja, ele é muito necessário. Agora que nós estamos numa nova fase, com os irmãos de Abreu e Lima não mais frequentando aqui aos domingos, os dons se tornam ainda mais necessários. Nós precisamos de gente para reger. Vocês viram aqui que eu não sei reger hino, eu fico só mexendo com a mão aqui para marcar o tempo, mas isso não é regência. Então precisamos de gente para reger, não pode ser só Esther. Nós precisamos de mais músicos, nós precisamos de irmãos que possam interpretar a mensagem para a linguagem brasileira de sinais. Há um grupo no Brasil dos surdos que não tem sido contemplado muitas vezes pelas igrejas. Precisamos de gente para trabalhar no equipamento de som aqui, na multimídia, está só Carlos e Teógenes. Os irmãos quase não têm folga. Chegam aqui às 3 da tarde, irmãos, do domingo, e saem por último, são os últimos a saírem, às 9, 9h30 da noite. Um domingo sim, um domingo não, é pesado, é cansativo. Precisamos usar as nossas mídias ainda com mais força. Para isso precisamos de mais gente envolvida com o trabalho de multimídia. Então há muito trabalho para ser feito. Nós temos apenas Anderson, e Grace agora, já que o pessoal de Abreu já está cantando lá no domingo pela manhã. Os irmãos estão percebendo, minha voz está indo embora. Eu não tenho mais a mesma voz de 20 anos atrás, Caleb com 80 se sentia como de 40, A minha voz daqui a pouco vai estar de um velhinho. Eu prego 2 sermões por domingo, às vezes eu preciso cantar lá em Abreu de manhã, às vezes preciso cantar aqui de noite. Eu não sou contrabaixista.
Eu sou mal um tocador de violão, nem violonista eu sou. Mas eu toco contrabaixo porque não tem ninguém para tocar contrabaixo ainda. Então nós precisamos que os irmãos despertem para o uso dos talentos, dos dons para a glória de Deus. E isso precisa começar no coração. Entendendo que quando parte do corpo não coopera, por qualquer motivo que seja, deixa o corpo deficiente, deixa o corpo mais fraco. Nós precisamos que os irmãos se levantem, entendendo que cada um de nós recebeu do Senhor dons e talentos, e que seremos cobrados por Deus no uso desses dons e talentos. Nós não podemos pegar o tesouro e guardá-lo. Lembra da parábola do administrador infiel? Ele não fez aquilo ali prosperar, não fez aquilo ali render, e, portanto, foi acusado de ser infiel no exercício daquilo para o qual foi chamado. Convoco os irmãos em nome de Jesus a despertarem. Me procure, o que é que eu posso fazer? Onde eu posso servir? Onde eu posso trabalhar? O que mais eu posso fazer? Procure os presbíteros da igreja, procure os diáconos da igreja, diga assim: eu me coloco à disposição para servir, para trabalhar. Há muita coisa para fazer na igreja, em manutenções e trabalhos. Não para. O que a gente tem é pouca mão de obra. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas nós estamos aqui, e eu creio que Deus distribuiu para nós esses dons, esses talentos. A questão é se nós temos sido fiéis. A questão é se nós temos entendido que nós temos um chamado, uma vocação, e que essa vocação, esse chamado, ele deve estar acima das circunstâncias, irmãos. Vejam, aqui na igreja de Corinto, a disputa era para ver quem trabalhava melhor. E isso fazia com que os irmãos se degladiassem por causa dos dons. E aí Paulo diz assim: ninguém pode dizer assim, eu não sou importante, então eu vou deixar só a mão fazer, porque eu sou pé, não sou importante. Quem faz isso, quem deixa de exercer o seu dom, quem deixa de exercer o seu talento, quem deixa de trabalhar para Jesus, por causa de fulano, de Beltrano, está na verdade retraindo uma bênção que Deus lhe deu, deixando de glorificar a Deus, e certamente Deus vai cobrar de você, se você assim o faz. Problemas, irmãos, na igreja, dificuldades, estranheza às vezes, nós vamos ter sempre. Os irmãos imaginam se cada obstáculo que eu encontrasse, eu deixasse de pregar, eu deixasse de cantar, eu deixasse de... A igreja não andaria. Não é verdade? Se nós deixarmos os problemas dominarem as nossas vidas, a igreja não caminha no exercício dos dons e dos talentos. Mas é porque fulano é chato, porque Beltrano é cabuloso, porque fulano é negligente, porque ciclano é exigente. Meus irmãos, todos nós somos diferentes. E todos nós somos problemáticos. Nós não estamos aqui para querer resolver problema de caráter, de personalidade de ninguém. Nós estamos aqui para trabalhar para o Senhor. E quando isso é levado a muito sério, nós lembramos até de que, mesmo quando há divergências sérias, até mesmo de ordem teológica, nós precisamos refletir para que essas coisas não promovam discórdia entre nós e nos parem nos exercícios dos dons. Eu vou citar para os irmãos o caso de dois grandes pregadores, ícones da pregação cristã nos tempos modernos, há alguns anos: George Whitefield e John Wesley. Um era calvinista, George Whitefield, um excelente pregador, talvez dos maiores pregadores que o mundo já ouviu pregar. E por outro lado, um avivalista, John Wesley, de uma linha arminiana. Ele tinha características metodistas. E um cria na predestinação, o outro não cria. Um cria no livre-arbítrio, o outro não cria. Resultado, conta-se que os dois saíram
para evangelizar e pegaram o mesmo navio. E depois de uma série de discussões, eles decidiram fazer o seguinte: nós não vamos mais discutir, nós vamos apenas pregar o evangelho. E pararam ali todo o debate, mantiveram a amizade para a glória de Deus. Um jamais conseguiu convencer o outro, ambos se respeitavam ao ponto de dizer que nunca viram alguém tão talentoso e que glorificava tanto a Deus e tão fiel como o outro, dando testemunho um do outro, mas decidiram, para servir melhor a Deus, deixar aquilo que era a divergência maior, uma disputa teológica maior, porque eles tinham um propósito maior do que vencer uma questão teológica. Veja, irmãos, como isso é maravilhoso. Você já imaginou se nós, Igreja do Senhor, baixássemos um pouco a guarda quanto às questões denominacionais e nos uníssemos mais para servir a Deus? Como nós seríamos mais relevantes nessa nação? Às vezes a gente quer fazer um trabalho com as igrejas, aí determinada denominação diz assim: não, com vocês a gente não se junta, porque presbiteriano é frio, é solveteriano. Aí os presbiterianos, por outro lado, dizem assim: não, com os pentecostais a gente não quer acordo. Aí os batistas dizem assim: não, só pode se for baptista. Aí a gente começa a disputar quem tem o melhor inário, quem tem os melhores pregadores, quem evangeliza mais, quem ora mais, quem ensina mais. Veja se isso não é bem característico da igreja de Corinto, né? Gente que se degladia. A gente foi uma vez evangelizar na nossa cidade, não sei se foi Nazaré ou João Alfredo, mas uma das igrejas lá, que é a maior igreja, não comemorava o dia do evangélico no dia do evangélico. Aí a cidade tinha o dia do evangélico, onde se reuniam os presbiterianos, os batistas e outras denominações, e aquela igreja tinha um dia que era só dela. Bem característico de seita, né? As seitas se acham assim, só elas são as verdadeiras. Isso acaba diluindo o poder, a relevância da igreja. Como seria bom se nós pudéssemos olhar para John Wesley e George Whitefield, né? Que em dado momento abriram mão e foram simplesmente pregar o evangelho. E os dois, certamente, quando chegaram lá na presença do Senhor, né, e vai haver o dia que eles vão ressuscitar, a obra dos dois e o ensino dos dois será colocado à prova, como diz o apóstolo Paulo. O que for palha será considerado palha, o que for bronze e ouro será considerado bronze e ouro. Mas, como diz Paulo, escrevendo aqui aos Coríntios, né, mas isso não nos trará dano. Da mesma forma, irmãos, trazendo para a igreja local, como nós seríamos maduros se nós parássemos de picuinhas e observássemos um reino de Deus à frente para nós alcançarmos. E aí nós pararíamos qualquer tipo de disputa, de discórdia, e juntaríamos todos com um só propósito de servir a Deus. E vidas poderiam ser mais alcançadas, mais pessoas abençoadas. Mas quando nós nos retraímos e dizemos assim: não, eu não vou trabalhar porque eu não gosto do irmão fulano, não gosto do irmão Beltrano, não vou para a célula porque tem Beltrano, eu não vou para o grupo pequeno porque tem Cicrano. E a gente começa, irmãos, com essas coisas a fazer com que o corpo trabalhe contra si mesmo, e um reino dividido não prevalece, uma casa dividida não prevalece. Nenhum de nós aqui é peça boa, nenhum de nós aqui é perfeito, nenhum de nós aqui somos maravilhosos. Todos nós temos os nossos problemas, todos nós acordamos com a cara inchada, todos nós precisamos escovar os dentes para não ficar com mau hálito. Todos nós somos seres humanos, somos carne, somos gente. Todos nós precisamos de elogios e de correções. Não há ninguém perfeito, irmãos. Que Deus nos use para a glória do seu nome, e que, a despeito de todas as nossas diferenças, nós possamos até mesmo, observando as diferenças,
perceber as virtudes dos nossos irmãos. E ao percebermos as falhas, nós vamos orar e tentar corrigir com espírito de brandura e com amor, como é digno dos servos de Deus. Para encerrar, o apóstolo Paulo diz assim: vós todos sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorro, governos, variedades de línguas. Vejam, o apóstolo Paulo trazendo aqui uma série de dons, né? Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos a essa ordem aqui, porque Paulo diz que todos os dons são importantes. E aí depois diz assim: primeiramente. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: todos são importantes, mas assim como um corpo, existem órgãos que são vitais, existem dons que são vitais para a igreja. Ok? Entenda bem, não são pessoas vitais à igreja, porque todos nós somos passageiros. Mas existem dons que são vitais para a vida da igreja. Qual o primeiro deles? O apostolado. Sem os apóstolos, nós não estaríamos aqui. A igreja foi fundamentada na doutrina dos apóstolos. Então, quando Deus concedeu dons aos homens, o primeiro grupo que Deus disse assim: vocês são essenciais, são os apóstolos. E se vocês observarem, esses dons são dons ligados à palavra. Você consegue observar isso? Apóstolos, profetas, mestres, e aí vem os outros. Os 3 dons que Paulo diz são os mais importantes, são os dons ligados à palavra. Não é que eu sou mais importante do que você, mas é o dom que Deus me deu, que é o mais importante, porque é através deste dom que nós conhecemos os outros dons, que nós conhecemos as outras coisas da Escritura. Se não fosse assim, a igreja seria um exército sem um comandante, e cada um ia tocar um som diferente, e ao final das contas, no final das contas, ao invés de nós irmos para uma batalha, nós nos degladiaríamos a nós mesmos. Um exército confuso, né? Quem serviu aqui o exército, né, sabe que existe um toque para cada coisa, né? E aquele toque direciona, né? Chama-se o corneteiro, é isso? Então o corneteiro dá o som, então o exército já sabe o que é. É um som para cada coisa, né, Helena? É um som para levantar, é um som para ir para a batalha, para a marcha. Pronto, existe um som para cada coisa. Eu estou perguntando a Helena porque, embora eu tenha sido um soldado do Exército Brasileiro, né, eu fui só por alguns segundos até pegar a carteira de reservista, né? Mas sou um militar, viu? Reservista, mas sou um militar. Então eu não entendo muito dessas coisas, mas eu sei que existe um som para cada atividade. Então imagina a igreja com vários sons diferentes ao mesmo tempo. A gente não sabia para onde ir. Então Deus concedeu os dons da palavra, colocando-os como prioridade na igreja, porque por meio desses dons há um direcionamento para onde a igreja seguir, inclusive no exercício dos dons. Apóstolos, profetas e mestres. Essa lista aqui, ela não satura todos os dons, mas se a gente caminhar lá para a carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ver lá no capítulo 4, né? O apóstolo Paulo dizendo o seguinte, Efésios capítulo 4. No comecinho do capítulo 4 ele fala da unidade, né? Do corpo de Cristo. Se você achar aí, me ajude. A uns concedeu primeiramente.
4:7. Não, ainda não. Me ajudem aí, os de Bereia. 4:11, é isso? Obrigado, Giane Teógenes, aqui. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Observe aqui os 4 dons ligados à palavra, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo. É exatamente aquele texto que diz que ele concedeu dons aos homens, né? Então, observe aqui o corpo, né, sendo definido pelo apóstolo Paulo, com os dons da palavra sendo colocados como prioridade: apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres. No original, no grego, pastor, mestre é a mesma coisa, ou está junto, né? Na verdade, não pastores e mestres, mas pastores mestres, ou seja, aqueles que com o dom do pastoreio e do ensino regem a igreja de Deus. Muito bem, irmãos. Nós vamos mais na frente trabalhar os outros dons. Por conta da hora, eu queria apenas encerrar com o verso 31, quando Paulo diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Este verso, irmãos, 31, ele não é um texto fácil de ser interpretado. Para alguns teólogos, o apóstolo Paulo está dizendo assim: Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, profetas, mestres, e aí vai falando dos outros dons e diz assim: mas procurai com zelo os melhores dons. Alguns crentes então vão dizer assim: então eu posso procurar o dom que eu quiser. Mas observe que Paulo diz que foi Deus quem deu os dons como lhe aprouve. Então, teoricamente, Deus já me deu os dons, eu preciso apenas descobrir que dons são esses, e eu não posso desejar um outro dom, no máximo eu posso admirar, mas se foi Deus que já concedeu, eu não posso. Esse texto aqui parece contrariar o que o apóstolo Paulo fala. É por isso que a melhor interpretação é que esse texto não está falando no singular, mas falando para a igreja. Paulo está dizendo assim: existem vários dons, porém vocês devem procurar valorizar os melhores dons. Quais seriam os melhores dons? A palavra melhor aqui no original grego é mega, a ideia dos maiores, no sentido de mais importantes. E aí sim se harmoniza com o que Paulo falou anteriormente. O que Paulo está dizendo para a igreja é: enquanto vocês estão dando ênfase a curas, a línguas, a sinais, a maravilhas, vocês estão desprezando os dons que são mais excelentes, que são os dons ligados à palavra. Uma outra linha de interpretação aqui é que Paulo estava sendo irônico com a igreja. Não sei se seria possível nesse caso aqui. Mais na frente nós vamos ver Paulo falando de uma certa ironia, até jogando a igreja diante de uma contradição que eles viviam. Mas eu acredito que Paulo está aqui incentivando os irmãos a valorizarem, a despeito das coisas que aconteciam extraordinárias na igreja e que possivelmente era o que chamavam mais atenção, a valorizarem os dons ligados à palavra. A palavra tem a primazia na igreja. O apostolado, as profecias e o ensino. A profecia aqui entenda a revelação, a pregação da palavra de Deus. Irmãos, o que é que nós tiramos aqui como lição? Em primeiro lugar, louvar a Deus mais uma vez pela vida do apóstolo Paulo, pela sabedoria que Deus deu a ele em conduzir uma igreja dividida, inclusive no exercício dos dons, a perceber a unidade orgânica que nós temos. Somos
interdependentes. Ou seja, nós dependemos uns dos outros. Isso é um balde de água fria nos desigrejados, né? Aqueles que pensam que podem viver à parte da igreja. Não é possível ser crente e estar fora da igreja. Não é possível. Inclusive por conta disto aqui. É na vida comunitária, na vida da igreja, que nós exercitamos os dons e somos edificados pelos dons que os nossos irmãos exercitam. Então, na igreja há uma troca de dons que faz com que o corpo seja edificado. Por isso, toda proposta de viver uma vida à parte da igreja é como um membro do corpo querer dizer assim: não, eu não quero viver ligado ao corpo, e pede para sair. É possível sair? Não. Nós somos ligados pelo sangue de Jesus. Uma outra coisa é que Deus distribui os dons para a edificação da igreja com uma variedade enorme. E que, portanto, como diz a canção do Grupo Logos, há trabalho certo para nós, há serviço para nós e profissão para nós na igreja do Senhor. Portanto, quem tendo posto a mão no arado, olha para trás, não é apto para o reino de Deus. E como diz o hino antigo, há trabalho certo para ti, cristão. Todos nós somos chamados para trabalhar, como diz o refrão do hino, por Jesus é trabalhar prontamente, fielmente trabalhar. Em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Somos chamados para isso. Temos uma missão a cumprir na igreja de Deus. Uma outra coisa, irmãos, é entendermos que todos os dons são importantes para a unidade orgânica da igreja. Não existe ninguém sem talento, não existe ninguém sem dom na igreja de Deus. Se nós temos o Espírito, o trabalho do Espírito Santo é conceder dons para que nós sirvamos ao Senhor. A nossa briga deve ser descobrir qual é esse dom, colocar esse dom na prática, exercitá-lo para a glória de Deus e aperfeiçoá-lo para a glória de Deus, a fim de que nós façamos o trabalho do Senhor ainda com maior entusiasmo, alegria e também com maior dedicação. O objetivo é a cooperação mútua e não destaque para A ou para B. O objetivo é a glória de Deus e a cooperação, a edificação do corpo de Cristo. E os dons ligados à palavra devem ser sempre aqueles que têm a primazia, porque é por meio deles que nós somos regidos. Que Deus nos abençoe, que cada um de nós aqui saiamos nesta noite desejosos de servir melhor ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta noite. Desperta-nos, Senhor, para o teu serviço, mas não para o serviço de forma maldita, mas o serviço de forma bendita, que glorifique o teu nome, que seja feito de todo o coração para a tua glória, que nós jamais, Senhor, mesmo quando encontrarmos empecilhos, nós jamais deixemos de te servir. Sabemos que tu és bom, a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque quando o Senhor Jesus conquistou as nossas vidas, Ele também nos concedeu dons. Obrigado pelo teu Espírito que concedeu dons a nós, a fim de que nós pudéssemos servir uns aos outros. Se hoje estamos aqui, somos nutridos espiritualmente, é porque Deus, o Senhor, usou talentos e dons de outras pessoas para a nossa edificação. Muito obrigado pela vida das pessoas que já passaram por nós e que nos foram um canal de bênção para a nossa edificação. Muito obrigado. Que nós possamos com alegria lembrar dessas pessoas, mas que possamos também com muita diligência servir a outros, Pai. Seja trazendo uma criança para a igreja, seja ensinando a um pequenino, seja fazendo um lanche ou servindo em alguma área da igreja com os nossos dons, talentos, pregando, ensinando, tocando, cantando. Usa-nos, Deus, para a glória do teu nome.
queremos te servir com alegria. Abençoa-nos como Igreja Presbiteriana de Fragoso, nesta nova fase, que o Senhor nos dê união, nos dê amor, que nós possamos nos engajar juntos na obra do Senhor, a fim de que mais vidas sejam alcançadas na nossa comunidade, para a glória do Teu nome. Queremos ver uma igreja cheia, Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor. Não apenas a igreja cheia, mas a igreja cheia do Teu Espírito. Para isso, Senhor, queremos que o Senhor use os nossos dons, os nossos talentos. Abençoa cada presbítero, cada diácono, cada servo, cada serva Tua nesta igreja. E faz com que por meio da nossa instrumentalidade, vidas sejam alcançadas, edificadas, transformadas para a glória do Teu nome. Usa-nos para o Teu louvor. E que qualquer empecilho, Senhor, seja de ordem interior, seja exterior, seja repreendido em nome de Jesus. Que nós jamais guardemos os nossos talentos. Nós não temos autoridade para isso. Eles te pertencem. E nós queremos, ao nos encontrarmos com o Senhor nas alturas, poder te entregar os nossos dons como oferta suave a ti e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Sejamos encontrados por ti como servos bons e fiéis. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor, que está aqui espalhada sobre a face da terra, agora e para todo sempre.